Igreja Assembleia de Deus, Harmonia. Cumprimento nesse momento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria poder retornar ao seu lar, à sua casa, administrando, obviamente, as saudades, que são muitas. Nosso desejo de tê-los aqui num culto presencial é muito grande, porém, até o momento, não há essa condição. E nós iremos nos valer deste rico momento para ministrar a palavra de Deus no nosso culto de instrução de hoje. Então, reúna aí sua família dentro do possível, dá uma paradinha e vamos, então, orar a Deus e em seguida nós estaremos louvando o nome do Senhor para
depois a ministração da palavra de Deus. Oremos, pois. Amado Deus e Pai, com alegria nesta noite, estamos aqui para mais um culto de instrução, de ensino da Tua santa e gloriosa palavra. Dá que cada um seja grandemente alimentado na noite de hoje, com a Tua palavra, com os louvores, e juntos adoremos, louvemos e agradecemos a Ti nesta hora por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Faz com que cada pessoa receba em seu coração, com gozo e alegria, a palavra de salvação que o Senhor tem para cada um. É o que pedimos agora em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cumprimentamos a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Para nós é uma satisfação muito grande nesta noite louvar o Senhor com muita alegria com vocês da sua casa. Abra sua harpa na sua casa aí, no hino de número 291 da nossa harpa cristã, com muita alegria. Vamos cantar para Jesus esta melodia maravilhosa. Amém? Maestro Davi. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, diga, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. A igreja, sim, eu amo a mensagem da cruz. Diga, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ver. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, aleluia, até por uma coroa trocar. Repita comigo o coro, diga assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos cantar o hino 15 da nossa harpa com muita alegria. Glória a Deus. Diga assim comigo: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Diga a igreja agora, diga: foi na cruz, onde um dia eu vi. Lindo, glória a Deus. Castigado em Jesus, canta na sua casa, lindo. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Então cante: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. A igreja canta com alegria. Meu pecado castigado em Jesus. Lindo louvor, irmãos. Diga mais uma vez: foi na cruz,
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Aleluia. Três horas o relógio marcava, muitas dores na cruz Jesus passava. A sombra de 3 cruzes no chão estava, marcando a hora que ele agonizava. Como sofreu o meu Jesus, pregado vivo na dura cruz. Como sofreu o meu Jesus, mas as trevas viram sua luz. Sua mãe, com coração transpassado, em soluço olhava Jesus pregado. Os apóstolos estavam separados. Madalena viu Jesus naquele estado. Como sofreu o meu Jesus, pregado vivo na dura cruz. Como sofreu o meu Jesus, mas as trevas viram sua luz. Deram a Jesus vinagre amargo. Ele disse: Pai, tudo consumado. Inclinando a cabeça foi ouvido, e um grito de proclamação por Jesus foi dado. O sol escureceu, a terra também tremeu, e o véu de alto a baixo se rasgou. Os mortos reviveram, seu sangue ali verteu para salvar todo pecador, para salvar Abraão, pecador, para salvar o irmão Gustavo, pecador, para salvar o nosso irmão Rômulo, pecador,
para salvar o irmão Davi, pecador, para salvar esta humanidade pecadora. Aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre cada um. Meus queridos, esta é chamada Semana Santa, onde se comemora, se celebra a morte de Jesus. Considerando isto, eu convido-os para a gente realizar a leitura bíblica na carta aos Romanos, no capítulo 4 e o verso 25, e depois, segundo aos Coríntios 5 e 21. São apenas 2 versículos que tratam sobre o mesmo assunto, e nós queremos posicionar a nossa reflexão de hoje sobre esses 2 textos. Portanto, vamos à leitura. Nesta tradução diz assim: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. E segundo aos Coríntios 5 e 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é: a cruz não era dele, era nossa. Portanto, para que a gente possa falar um pouco sobre a necessidade da morte de Cristo, a gente precisa lembrar que lá no Éden, onde Deus pôs Adão e sua mulher Eva, eles caíram ali em desobediência ao Criador, de modo que o pecado entrou no mundo através de Adão e passou a todos os homens, é o que a Bíblia diz, de sorte que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. E o cenário que ficou foi o cenário de morte, porque o salário do pecado é a morte. A advertência divina afirmava que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a morte se instalou. O pecado sendo cometido gera a morte. E ficou então este cenário agora fatídico. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 e o verso 5 o seguinte: o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que vinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então, na observação de Deus, a raça inteiramente reprovada. E isto levou Deus a encerrar todos debaixo da condenação do pecado. É o que está em Romanos 11, 32 e Gálatas 3 e 22. Portanto, agora, todos encerrados debaixo do pecado. Porém, isso não foi um susto para Deus. Esta
realidade não pegou Deus de surpresa. Ele já havia providenciado na sua sabedoria, na sua onisciência, ele já havia providenciado um plano entre eliminar a raça ou ele mesmo pagar o preço no seu próprio corpo. O que ele iria fazer? Ele resolveu, para resolver esse problema, ele decidiu, antes da criação do mundo, é o que está escrito, ele resolveu dar o seu filho para morrer no lugar da humanidade, pagando esse altíssimo preço que era exatamente a morte, que estava reinando agora devido ao pecado. E para isso, havia um tempo determinado para que aquilo que foi decidido lá antes da criação do mundo, Jesus foi conhecido nas palavras de Pedro, 1 de Pedro 1:20, e também em Apocalipse 13:8, diz que na criação do mundo o Cordeiro foi imolado. Isso é, lá na criação do mundo, Jesus, o Cristo, já estava imolado na criação do mundo. E precisava então chegar o momento, a hora, da aparição histórica agora do Cristo, com o nome de Jesus, nascido num corpo humano. E isso só chegou para a humanidade no tempo certo, na hora prevista por Deus, quando então ele apareceu, conforme diz as Sagradas Escrituras, ele apareceu na plenitude dos tempos. Vejamos o que diz Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, esses homens perdidos precisavam receber a adoção de filhos, sendo recriados segundo Deus, para poder então ter direito a isso. O preço pela justiça de Deus tinha necessariamente que ser pago. E aí chegou Jesus, é quando João, o precursor de Jesus, ao vê-lo, ao enxergá-lo, apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, aquele Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, imolado na fundação do mundo, aparece agora na história da humanidade e é exatamente apontado como aquele que haveria de vir para tirar o pecado do mundo, conforme o anjo também tinha dito a José, pai de Jesus, antes da sua concepção, quando disse: ele será chamado Jesus, isto é, Salvador, porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados. E aí estava Jesus presente neste mundo, com o objetivo claro de cumprir o plano de salvação que havia sido estabelecido lá na eternidade. Então, ele vem exatamente na plenitude dos tempos, e Romanos 5 e 6 diz: em verdade, no devido tempo, sem atrasar, sem adiantar, mas no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Olha, no devido tempo, vem Cristo morrer pelos ímpios, que éramos todos nós, que era toda a raça. Salmo 14, verso 3, diz que não sobrou ninguém, todos destituídos. E ele agora, no devido tempo, assumindo esse lugar de réu pela humanidade. E João 12, 27 narra uma coisa interessante. Jesus, na condição de homem, sentindo todo o impacto das perseguições, dos insultos, dos sofrimentos impostos no julgamento e na via cruz, perto disso, ele visualizando isso, sentiu tristeza, e ele chegou a dizer o seguinte: agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Veja que Jesus sabia de tudo que lhe iria acontecer e estava exatamente de acordo com o que havia sido programado, de modo que estava ali pronto, não para dizer não, mas para dizer sim. Chegou a hora, e enfrentou isso com muita determinação. Aquilo que a lei não conseguia fazer, porque a lei requeria apenas obediência aos mandamentos, e mesmo se alguém obedecesse a 9 dos mandamentos e quebrasse apenas um, se tornaria réu de todos, de modo que era impossível alguém ser justificado diante de Deus pela lei. E aí veio Jesus, Gálatas 2:16 diz que estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Então não adiantaria, méritos humanos não conseguiria livrar-se da condenação do pecado. Formação acadêmica, educação, caridade, leis morais, nada disso resolveria, somente por meio da fé no sacrifício de Jesus. Essa era a grande questão. Romanos 3:28 diz: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente de obediência à lei. Então vem agora Jesus, e Romanos 8:3 diz: portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar,
por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Isto é, Jesus estava ali naquele madeiro, levando o pecado do mundo inteiro sobre si, porque ele estava ali como oferta pelo pecado. E Deus estava condenando o pecado na carne do próprio Filho. É isso que demonstra o grande e eterno amor de Deus. Exatamente porque nessa crucificação, Jesus estava sobrecarregado de pecados, nenhum dele. Por isso a cruz não era dele, a cruz era nossa. Mas ele agora estava, conforme o projeto inicial, a hora certa, o momento exato, assumindo essa responsabilidade porque veio para isso, e agora recebendo a minha condenação, a sua condenação, a condenação de todos os pecadores. Ele estava assumindo esse lugar de réu, que era da humanidade, e passou a ser dele nesse momento. Veja o que diz Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Você pode glorificar a este que fez isto para não nos aniquilar? Eis o amor de Deus. Eis porque João 3:16, Deus amou de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Jesus, ao assumir esse meu pecado e esse seu pecado, ele se tornou maldito. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, Jesus, maldito por nossa causa. Então nós temos que dar uma parada para valorizar isso. Considerai, pois, aquele que tudo suportou por amor de vós. Então é por isso que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas, porque Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho, não poupou, o fez maldito por nós. E essa é a justiça de Deus, é uma justiça que Ele próprio estabeleceu. Romanos 3:21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou a justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Então era essa justiça que está chegando. Deus está sendo justo ao requerer o preço do pecado, que era a morte, está requerendo do próprio Filho, porque a gente não podia pagar. Seríamos eliminados. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo,
para todas as pessoas que creem. Olha a necessidade de crermos. Olha a tua necessidade de crer. Porque essa justiça é aplicada àqueles que creem. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, esse benefício, essa salvação, esse perdão, essa isenção da culpa, é nos dada gratuitamente pela graça divina, por intermédio da fé em Cristo Jesus. É isso que é a justiça que Deus estabeleceu aqui. Então, sendo justificados, isto é, ficado justo, a gente agora pode se tornar justo pelos méritos de Cristo. Verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Ele mostrou que era justo, que não abriu mão do preço do pecado, mas cobrou do próprio Filho. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. No momento que você deposita a sua fé em Jesus, você recebe os benefícios daquilo que ele fez na cruz. 1 de Pedro 3,18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus. O pecado que fazia separação entre nós e o nosso Deus agora está sendo removido, porque Jesus está pagando o preço. A cédula que nos acusava está sendo rasgada por Jesus, e agora Ele está com o propósito de nos conduzir agora de volta à comunhão com Deus. É para isso que Cristo veio. O justo morrendo no lugar dos injustos, no meu lugar e no seu lugar. Então, Romanos 5:6 diz: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por todos os ímpios. E essa sim é a prova de amor maior. Romanos 5:8, porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Então essa é a prova. Você que talvez esteja pensando que não tem valor a sua vida, que você é apenas um no meio da multidão, saiba, Deus te dá valor. Deus resolveu te salvar através de Jesus. Ele diz em Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, meus queridos, aquela cruz era minha, era sua, era nossa, não era dele. Mas graças a Deus, que a gente não poderia suportar nada
e não sairíamos com vida desta. Mas Ele assumiu esse nosso lugar. 1 de Pedro 2:24 diz: Ele pessoalmente levou todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes sarados. Se nós estamos hoje louvando a Deus, agradecendo pela vida, é porque Ele deu a sua vida para que isso fosse possível. E quando Jesus morreu na cruz, vejamos agora quais foram as suas últimas palavras, porque Ele veio pagar a nossa dívida, Ele veio rasgar a cédula que nos acusava, promissória, que constava que nós estávamos devendo a vida em virtude do pecado que cometemos. Agora, Ele morre em nosso lugar, e vejamos as últimas palavras em João 19:30, quando diz: assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está pago. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Últimas palavras: está pago, está consumado. O plano foi concluído, a salvação foi viabilizada, o perdão de Deus chegou, não por qualquer coisa, mas pela aplicação da justiça. A dívida foi devidamente paga. Não há mais do que acusar a nenhum de nós. Não há acusação contra nós, porque Cristo morreu e nos libertou da dívida impagável de cada um de nós. Então, se alguém perguntava até hoje, por que então Cristo morreu? Porque Ele não apenas ministrou palavras de conselho aos corações dos homens, porque Ele não foi apenas um mestre, porque Ele teve que ser um cordeiro e assim ser imolado, porque Ele deu a vida, está aí explicado. Se Ele não desse a vida, não existiríamos. E porque Ele deu a vida, toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele, e nós pertencemos também. Como Ele pagou o preço, veja que isso nos valorizou. 1 Coríntios 6:20 diz: pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. E aí, meu amigo, você tem glorificado a Deus? Ou você dá as costas para Ele? Ele deu a vida por você. Você tem dado a prioridade da sua existência a Deus? Paulo disse, quando ele recomenda aqui, mostrando que fomos comprados com este preço altíssimo que foi o sangue de Jesus, ele nos manda glorificar a Deus, e ele mesmo diz: Ele será glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Que essa seja também a sua decisão, porque vem Jesus em Atos 13:38,
e agora oferece perdão, anuncia perdão. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, aquilo que a lei não conseguia fazer, ele vem e realiza, e dá esse perdão agora, pelo seu sangue, porque Deus providenciou algo superior. Hebreus 7,19, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Agora a gente tem pleno acesso a Deus. Agora a gente pode adentrar a presença dele, como diz a palavra, com ousadia. Em Hebreus 10:19 diz: sendo assim, irmãos, por intermédio dele, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Lavados e remidos com o sangue de Jesus, nós entramos na presença de Deus com direito de filho que Ele nos deu. E Jesus então salva perfeitamente, Hebreus 7:25, concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Então, esse Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos dá esse acesso definitivo. Por isso mesmo Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele tem autoridade para dizer isso, porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens através do qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus, porque só Jesus pagou o preço do nosso resgate. Não é um conjunto de regras morais, cerimoniais, que nos levará a Deus. Não, quem nos dá acesso a Deus é Jesus, porque Jesus pagou o preço, se fez caminho para Deus, e Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não pode haver outro. Por essa razão que nós estamos explicando. É aí que se encaixa exatamente João 3,16, é crendo nele que a gente obtém a vida eterna e livra-se da condenação. Esse é o fundamento da Igreja de Cristo. Se tirar Jesus, ficar só regras, nada resolve. Só ensino, nada resolve. Só profecia falada, nada resolve. Tinha que ter ação, era uma questão de morte. E aí diz 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É Jesus, a pedra angular desse alicerce, no qual nós estamos firmados.
E devemos então, a partir daí, levar essa mensagem, a mensagem da cruz. Se tirar o sacrifício, não sobra evangelho. O fundamento é Cristo, sua morte, o derramamento do seu sangue. Essa mensagem é a mensagem da vida, muitas vezes incompreendida. O que diz aqui 1 Coríntios 1:18, pois a mensagem da cruz, essa mensagem da morte, essa justiça que Deus implantou, fazendo o seu Filho morrer em nosso lugar, isso representa loucura para muita gente. É isso que Paulo diz aqui, quando ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, incrédulos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Foi pelo seu poder que ele tomou toda essa atitude, encarnou, viveu entre nós, nasceu de uma virgem, tudo isso para morrer em nosso lugar. Então, partindo desse entendimento, devemos então nos lembrar que há perdão para a gente. Agora há perdão para todos os ímpios. Venham todos e receberão perdão. Hebreus 8:12, ele diz, pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Amém? Então você carrega uma consciência pecaminosa, cheia de pecados, se você não confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Existe poder, segundo primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, parte B, diz, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a grande nova, essa é a mensagem libertadora da cruz. Isaías 43:25, Deus falando, dizendo, sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Essa é a palavra que Deus diz a nós pecadores. Venham, recebam isso de graça, mediante o sacrifício de Jesus. E você sabia que por causa desse ato de Jesus de morrer em nosso lugar, ele será louvado na eternidade, porque essa é a grandeza. Ele tem a honra de se apresentar com as marcas do preço pago no meu lugar e no teu lugar. E ele será louvado nos céus. Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Vamos chegar na glória celestial com essa consciência que ele pagou o preço por nós. Finalmente, queridos, vamos encerrar a nossa instrução de hoje, que tem um cunho também evangelístico muito forte, porque se a pessoa não compreender a doutrina da morte de Jesus, não compreendeu nada do Evangelho. Aqui está a espinha dorsal do Evangelho.
Há tanta gente fazendo confusão, pensando que evangelho é receber uma cura, é receber um bem material, é receber uma casa ou um carro, uma propriedade. Evidentemente que todo bem vem de Deus, mas Jesus veio especificamente para morrer em nosso lugar. A questão é muito mais grave, muito mais séria. É tanto que ele diz: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Essa é uma opção de saída para cada um. É isso. E finalizando, queridos, eu gostaria de destacar pelo menos 3 pontos aqui, para a gente fazer o fechamento dessa nossa reflexão. O que a gente pode tirar aqui, destacar nesta fala que tivemos até então sobre a morte de Cristo? A primeira coisa que eu queria destacar é que a graça de Deus existia antes da fundação do mundo. Então, antes de haver o universo, já havia a graça de Deus. Esse projeto já estava elaborado, já estava pronto. Aparecer no nosso meio como fato histórico há cerca de 2000 anos atrás, estava dentro do projeto, tudo estabelecido e cronometrado, de modo muito preciso. Então, graça já existia antes, conforme já vimos. Veja o que Paulo disse escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, e o verso 9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Graça, favor não merecido. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, desde a elaboração do plano antes, conhecido antes, imolado desde, e agora ele faz referência a essa graça. A segunda coisa que eu queria destacar é que Deus jamais perde o controle da situação. Isso fica evidente aqui. Aquele homem frágil, agora isolado, objeto de escárnio, de prisão, mas com o controle de tudo. Ele controlava tudo, ele tinha dito, João 10:17, a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar, tenho poder para tornar a tomá-la. Quando Pilatos, o governador, o questionou e ele estava em silêncio, e Pilatos disse: você não se dá conta? Olha em João 19:10. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: olha a tranquilidade, não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Então, estava ali Pilatos pensando que tinha tanta autoridade. Jesus disse: não, você não teria nenhuma autoridade se eu não quisesse, se eu não permitisse. Eu vou dar a minha vida aqui porque eu decidi, eu quero, eu tenho poder para morrer e tenho poder para ressuscitar. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso, isso é o Evangelho.
Uma outra demonstração de poder e de equilíbrio e de controle está em Mateus 26, 51 em diante. Vejamos: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, isto é, mais de 72 mil anjos. Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras, que afirmam que tudo isso deve acontecer desta maneira? Foi Jesus falando com Pedro, essa foi uma conversa com Pedro. Então vejamos, Pedro saca da espada, corta a orelha de Malco, um soldado. Era para ser preso na hora, não. Era uma escota que estava ali, era levar o homem em cana. Mas Jesus tem tanto controle que nada disso ocorreu. Ele vai, opera um milagre, cura, decepou a orelha. Jesus restaura a orelha, manda Pedro botar a espada na bainha e ainda diz: Pedro, tudo está de acordo com o planejado. Fica tranquilo, porque se eu quisesse, se fosse diferente, eu poderia agora, numa fala, num pedido, numa ordem, descer aqui mais de 72 mil anjos. Se um anjo matou 180 mil numa noite, mais de 72 mil anjos, o planeta Terra se tornaria um pó, se assim ele quisesse, porque ele detém o poder. O diabo será vencido com um sopro de Jesus. Esse é Deus, esse é o nosso Salvador, esse é o guia da nossa vida, esse é o pastor das nossas almas. É por isso que nós cultuamos, nós temos momentos de celebração, de louvor, de exaltação e de exultação no Espírito, porque esse é o nosso Deus, é esse que nós amamos, é esse que nós ouvimos na caminhada da vida. Então, uma terceira coisa é que eu gostaria de destacar, é que fomos completamente reconciliados com esse Deus. Houve o fim das separações. Vejamos o que está em Marcos 15, 37. Todavia, Jesus com um forte brado expirou, morreu, entregou o Espírito na cruz. Então, o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Agora o acesso está livre. Agora não há mais separação entre Deus e os homens. O lugar santo do lugar santíssimo. Nós agora deixamos de ser filhos da ira para nos tornar filhos do seu amor. Segundo aos Coríntios 5:19, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Então Deus agora tomou toda a iniciativa de reconciliação com os homens, nos elegeu para nos tornarmos meios de divulgação dessa reconciliação e estimular você, o que estamos fazendo agora, a não viver mais longe de Deus. Você pode vir, porque Ele te chama: vinde a mim, todos cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Encontre descanso em Deus hoje. Comunique aí a sua decisão. Receba Jesus como seu Salvador. Nos informa para que possamos orar especificamente por sua vida. Oremos nesse momento. Querido Deus, Pai de Jesus, te louvamos por todas as expressões de amor, de carinho, de cuidado, demonstrado para conosco, inclusive nessa hora de dor, de sofrimento, de humilhação, quando mesmo ali chegastes a dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E assim, esta mensagem de reconciliação, de perdão, de vida, de recomeço, de novo nascimento, chegou a nós. E aqui estamos gratos pelo teu amor e pela tua salvação, pelo teu perdão, pela convicção de que tu estás conosco. Nesta hora, nós te damos graças por tudo isso. Pedimos por cada família, por cada pessoa, por cada um que está tomando a sua decisão, que está te recebendo agora em suas vidas, em seus corações, reconhecendo, Senhor, a mensagem da cruz, que é a mensagem da salvação e da vida. Faz uma obra grandiosa na vida de cada uma e de cada um. É o que te pedimos agora. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui comunicando a tua palavra. E nesse instante final, queremos impetrar a bênção apostólica, que o grande, eterno amor de Deus, o nosso maravilhoso, bondoso e carinhoso Pai, a graça inesgotável de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.